Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vocês sabiam que antes de qualquer construção ser iniciada é necessário elaborar um projeto cheio de detalhes, né? E esses detalhes são analisados com relação à posição do sol, à inclinação, à área do terreno, né? Somente depois que tudo é analisado e planejado é que a construção tem início. Você já observou que o triângulo é uma figura muito utilizada em construções? Por que será? Você já se perguntou? Então, a aula de hoje é sobre triângulos. Nós vamos ver relações entre os elementos de um triângulo, classificação de triângulos quanto aos lados e aos ângulos, mediana, altura, bissetriz, mediatriz, que são chamados de segmentos notáveis de um triângulo, e vamos estudar também congruência de triângulos, né? Esse capítulo se resume nesses tópicos. Nós vamos ver alguns desses tópicos na aula de hoje e na próxima aula mais alguns tópicos e um terceiro vídeo só com atividades. Pois é, meu povo lindo, os triângulos são formas rígidas e por isso são bastante utilizados na estrutura de construções. Podem ser vistos em estruturas leves, como painéis de vidro, também até mesmo em estruturas arredondadas, né, que são divididas a partir de seções triangulares, são construídas a partir de seções triangulares. Podemos ver triângulos também em estruturas de aço, né? Estruturas de aço que são moldadas a partir de formas triangulares. Podemos ter as treliças, né, tanto de tetos como de pontes e outras estruturas, né, pontes ferroviárias que necessitam suportar um grande peso, utilizam as formas triangulares como principal recurso de sustentação. Em outros casos, estruturas retangulares são reforçadas diagonalmente, de modo que também formam triângulos. Então, o que é um triângulo? É um polígono que tem três lados. É o menor polígono possível, né? O que apresenta três lados. Então, se ele tem três lados, também tem três vértices, também tem três ângulos internos, também tem três ângulos externos. Qual é a característica dos ângulos internos? Que a soma dos três ângulos internos é igual a 180. Para qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é igual a 360. Outra característica é que o ângulo externo e o seu ângulo interno correspondente, por exemplo, temos o ângulo interno aqui no vértice A e o seu ângulo externo aqui correspondente. Os dois são suplementares, ou seja, a soma desses dois sempre dá igual a 180, ou seja, a soma de um ângulo interno com o seu respectivo externo, ângulo externo, é sempre igual a 180. Relacionando medida dos ângulos e medida dos lados, dizemos que, por exemplo, o lado BC é oposto ao ângulo no vértice A e vice-versa. Da mesma forma que o lado AC é oposto ao ângulo B, o lado AB é oposto ao ângulo em C. Então, sempre o lado que está de frente para esse ângulo, nós dizemos que esse lado é oposto a esse ângulo e vice-versa. Existem ainda algumas outras relações entre os elementos de um triângulo. A primeira relação se refere ao ângulo externo e aos ângulos internos não adjacentes. Por exemplo, temos aqui o ângulo externo, que é esse aqui, no vértice C. Ele, né, além de ser maior do que qualquer um dos outros dois ângulos internos que estão aqui dentro, ele ainda pode ser calculado como a soma desses dois ângulos. Então, um ângulo externo a um triângulo é igual
a soma dos outros dois ângulos internos que não lhes são adjacentes. Então, por exemplo, o ângulo externo em C será igual à soma dos ângulos internos A e B. A soma do ângulo externo em A, por exemplo, é igual à soma dos ângulos internos B e C. A segunda relação é entre os ângulos, as medidas dos ângulos internos e as medidas dos lados, os lados opostos, né? Sempre lembrando, por exemplo, vamos dizer que esse lado mede A, esse lado mede B, esse lado mede C. Então, veja só, o lado que mede A é oposto a esse ângulo aqui, ó, que está de frente para ele. Da mesma forma que esse lado é oposto a esse ângulo, da mesma forma que esse lado é oposto a esse ângulo. Então, veja só, quanto maior o ângulo, maior é o seu lado oposto. Então, perceba ó, que esse ângulo aqui, né, é responsável por essa abertura. Esse ângulo é responsável por essa abertura. Responsável, digamos assim, está ligado a essa abertura. E esse ângulo está ligado a essa abertura. Então, quanto maior o ângulo, maior a abertura, então maior a medida do lado oposto. Da mesma forma, quanto menor o ângulo, menor é a medida do lado oposto. E vice-versa. Então, por exemplo, ó, perceba que o maior ângulo aqui é o ângulo em A. Então, o lado oposto, que é o lado BC, é o maior lado. Enquanto que o ângulo em C é o menor ângulo. Então, o lado oposto a C, que é a B, é o menor lado. E a terceira relação, que a maioria já conhece, é com relação à soma dos ângulos internos, né? Se você somar os três ângulos internos, né, de qualquer triângulo, né, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Então, por exemplo, em cada caso, calcule as medidas dos ângulos desconhecidos indicados por letras. Então, temos, por exemplo, aqui o ângulo A, o B e o C. Vamos um de cada vez. Se você observar o vértice B, nós temos o ângulo interno e o seu externo. E a soma dos dois, ó, totalizam meia volta. Então, B mais 110 graus é igual a 180, porque eles dois são suplementares. Mais 110 vai passar menos 110 e encontramos B igual a 70. Então, B é igual a 70. Você pode fazer cálculo mental. Ó. Se a soma desses dois, o ângulo C, que é o interno, o do seu externo é 150, a soma dos dois é 180, você tem 150. Para 180 falta quanto? 30. Então, ó, C é igual a 30, certo? Ó, 30 mais 150, 180. E os ângulos internos, nós temos A, B e C. Os ângulos internos, a soma dos três ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180. Não conhecemos A, mas conhecemos o B, que é 70, conhecemos o C, que é 30. Veja só, 70 mais 30, 100. Esse 100 que está somando pode passar subtraindo. Encontramos que A é igual a 80. Então, temos A igual a 80, B igual a 70 e C igual a 30. Na letra B, temos que determinar A, mas A depende de X, olha só. Porque A vai ser a medida, a soma da medida desse ângulo, mais esse ângulo, ó. Totaliza o ângulo A. Então, A depende de X. Da mesma forma que B vai ser a soma desse ângulo mais o Y. Então, B depende do Y. Então, para achar o A e o B, nós vamos precisar determinar o X e o Y primeiro. Então, por exemplo, comece observando esse triângulo aqui. Nós temos nesse triângulo que os três ângulos são 60.
o x aqui, ó, 60, o x e o ângulo, esse ângulo aqui, ó, que representa o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90. Em um triângulo qualquer, a soma dos três ângulos internos dá igual a 180. Então, veja, 60 mais 90 vai dar 150, que vai passar para o outro membro, menos 150, encontramos x igual a 30. Então, veja, o A, por sua vez, é igual a x, o valor do x, mais esse ângulo aqui de 90. O x é igual a 30, então 30 mais 90, encontramos A igual a 120. Observando agora esse aqui, ó, o triângulo B, P, C, F. Nesse triângulo nós temos aqui um ângulo de 90, temos o ângulo de 25 e temos o Y. A soma dos três, Y mais 90 mais 25 é igual a 180. 90, aí você soma com 25, depois passa para o outro membro. 90 com 25 dá 115. Passa para o outro lado, menos 115. 180 menos 115 dá 65. Então, encontramos y igual a 65 graus. Observando agora o B, ó, o B é igual ao valor do y mais o 90 aqui, ó. Então, vai ser igual a 65, que é o valor do y, mais 90. Encontramos B, então, igual a 155 graus. Então, conseguimos resolver só aplicando a terceira relação, né? Que é a relação entre os ângulos internos. Os triângulos, pessoal, eles são classificados de duas formas. Se for com relação às medidas dos lados, tem-se que se um triângulo tem os três lados iguais, ou seja, os três lados com a mesma medida, chama-se de triângulo equilátero, né? O nome já está dizendo, equi de equivalente e látero de igual. Então, lados iguais. Se um triângulo tem apenas dois lados congruentes, dois lados iguais, né? Obviamente o outro lado diferente, né? Tem-se um triângulo isósceles. E se o triângulo não apresenta nenhum lado, nenhum par de lados com a mesma medida, né? São os três lados com medidas totalmente diferentes, dizemos então que é um triângulo escaleno. Nós podemos também nomear os triângulos de acordo com as medidas dos ângulos. Se um triângulo ele tem três ângulos, os três ângulos internos são agudos, ou seja, menores que 90 graus, né? Se os três ângulos são menores que 90 graus, tipo, aqui é 60, aqui é 50, então, se os três ângulos internos apresentam seus valores menores que 90 graus, ou seja, ângulos agudos, aí o triângulo recebe o nome de acutângulo. Se apresenta um ângulo interno igual a 90, que é o ângulo reto, aí chamamos o triângulo de triângulo retângulo, por causa do ângulo reto. E se apresenta um ângulo obtusângulo, que é um ângulo maior que 90, né, e menor que 180, obviamente, temos aqui então um triângulo obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso. Então, um mesmo triângulo ele pode receber dois nomes. Um nome com relação às medidas dos seus lados e um nome, né, uma nomeação por conta da medida dos seus ângulos. Uma observação aqui com relação ao triângulo isósceles
é que com o isósceles, né, tem dois lados iguais, aí o lado que é diferente é tratado como a base do triângulo, aí colocamos aqui nessa posição os lados que são iguais, e esse ângulo aqui de cima é o ângulo oposto à base. Classifique os triângulos a seguir quanto aos seus lados. Use 1 para isósceles, 2 para escaleno e 3 para equilátero. O isósceles, né, que é o número 1, são aqueles que têm dois lados iguais. Seriam esse, ó. Esse lado é congruente com esse, então esse aqui é isósceles, vou colocar aqui dentro, número 1. Localizem outro que tenha dois lados iguais e um diferente. Olha aqui, mais um, ó. Temos esse lado congruo com esse, e esse aqui diferente. Então, temos que esse daqui também é isósceles. O equilátero, por exemplo, né, que é para o número 3, né? 2 para escaleno. O escaleno é qual triângulo? É aquele que os três lados são diferentes. Por exemplo, ó, esses lados são 15, 35 e 28. Os três lados com medidas diferentes. Então, esse aqui é um escaleno. Vou marcar aqui, número 2. E o equilátero é aquele que os três lados têm medidas iguais. Então, veja só. Esse aqui, os três têm as mesmas medidas, os três lados. Então, é um equilátero. Vou marcar aqui 3. Esse aqui também, três lados iguais, 3. E esse aqui, três lados distintos. Então, vou marcar nele o 2. Classifique os triângulos a seguir quanto aos seus ângulos. Se ele for acutângulo, a gente vai colocar o número 1. Se ele for retângulo, número 2. E se ele for obtusângulo, número 3. Então, veja só, o primeiro aqui. Perceba que nós temos um ângulo que é maior que 90 graus. Ou seja, temos um ângulo obtuso. Então, esse aqui é um triângulo obtusângulo. Vamos marcar nele o número 3. Esse aqui tem um ângulo igual a 90, um ângulo reto. Então, é um triângulo retângulo. Marcamos nele aqui o número 2. Esse aqui, perceba que os três ângulos internos são menores que 90 graus, ou seja, são agudos. Então, é um acutângulo. Marcamos número 1. Aqui temos um ângulo igual a 90. Então, é um ângulo reto, é um triângulo retângulo. Marcamos aqui número 2. Aqui, ó, temos esse ângulo que é maior que 90, ou seja, é um ângulo obtuso. Então, é um triângulo obtusângulo. Marcamos aqui número 3. E esse aqui, se você observar, os três ângulos são menores que 90. Ou seja, três ângulos agudos. Esse também é acutângulo. Então, marcamos aqui número 1. Então, pessoal, por hoje é só. Vamos finalizar aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar o conteúdo, né? De hoje foi um bom início, né, no nosso estudo sobre triângulos. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e se sintam abraçados.